profetas. O primeiro profeta da lei, que foi o homem mais abençoado da lei, o profeta maior da Bíblia. Quem é o profeta maior da Bíblia? Da lei? Da lei. Qual o maior profeta da Bíblia? Do Velho Testamento. Vocês sabem? Como? Jeremias não. Isaías é o maior profeta. Os 4 primeiros maiores profetas da Bíblia. Vou te explicar daqui a pouco. Amém? Porque a Aline vai gravar e as pessoas precisam saber em casa. Amém? São 4 profetas. Quando você assim, quais os maiores profetas do Velho Testamento? Aí você sabe, 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Amém? São os 4. E os menores profetas? Abacuque, Amós, Miqueias, Filemão, entendeu? Filemão já é graça, já é da graça. Falando do Velho Testamento. O Velho Testamento é Amós, Miqueias, né? Abacuque. Quando eu tiver um filho, eu vou botar o nome de Abacuque. Bonito, né? Quando eu tiver um gatinho, vou botar Abacuquinho. Abra sua Bíblia aí. Colossenses 1, 13 ao 20. Já acharam? Agora deixa a pastora achar aqui. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 20. Vamos ler assim, ó. Já acharam? Então vamos lá. Pode orar? Vamos orar, tá? Senhor Deus e Pai. Senhor Jesus, obrigado, meu Rei, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor tem me ensinado. E eu estou muito feliz, Senhor. Tão feliz porque se eu pudesse eu voava até o Senhor aí. Mas infelizmente ainda não chegou a minha hora. Mas um dia, meu Pai, eu quero estar contigo e toda a sua igreja junto. Em nome de Jesus, nos ensina, nos dirige através dessa palavra. Amém, igreja? Em nome de Jesus, amém. Diz assim Colossenses 13, 1, 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele quem? Ele quem? Jesus. Paulo vai falar para a igreja dos Colossenses. Paulo foi um homem usado por Deus. Ele é o profeta único da graça. É Paulo. Ele nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu, no qual temos a redenção. Remissão dos... Ele fala batismo aqui? Fala redenção e remissão dos pecados. Por quê? Por que ele fala redenção e missão? Remissão. Por quê? Porque aqui não existe mais negócio de batismo. Amém? Aqui já é o sangue de Jesus, que foi purificado em Cristo e em nós. Então, nós não precisamos mais batizar nas águas. Amém? Nós precisamos agora aceitar Jesus. O sangue dele é que nos lava. A água era símbolo. Jesus é agora remissão dos pecados. Aleluia. Essa é a graça do Senhor Jesus. Essa é a diferença entre o batismo da lei e a graça, que é a remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Diz assim, ó, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a... Pois neles foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, os visíveis e os invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, que principados, que potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, que sobre os céus. Amém? Nós estamos vivendo uma crise no mundo, no Brasil e no mundo, uma crise. Mas nós estamos vendo muitas pessoas ainda que não encontraram, ainda se encontrou com Jesus Cristo vivo, não Jesus morto. Tem um monte de gente adorando Jesus morto. Tem um monte de gente adorando o que não conhece. Nós conhecemos, por isso que nós adoramos Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia. Amém? Então o mundo está assim. Eu afirmo para vocês que tudo que está acontecendo nesse mundo é por falta de Deus no coração. Sim ou não? Sim. O homem está com o coração contaminado. Jesus disse que o que entra pela boca não contamina, mas é o que sai. Então, por que essas tragédias? Por que essa catástrofe? Por que isso? Por que aquilo? Porque o homem se afastou de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente pode perecer muito. Mas o Espírito Santo hoje vai nos mostrar que nós temos que permanecer na graça e na doutrina. Por quê? Porque Jesus está voltando e porque você tem que estar adorando aquilo que você conhece. Eu não posso adorar uma coisa que eu não conheço. É verdade ou não é? Ah, eu amo fulano, você conhece? Não, então. Então você tem que adorar aquilo que você conhece. Eu adorava coisas que eu não conhecia. Perdi meu tempo. Nós vamos ver Isaías. Isaías foi o maior profeta da Bíblia. Vocês sabem que na Bíblia, no Velho Testamento, são 4 os maiores profetas. Quais são? 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os 4 maiores profetas da Bíblia do Velho Testamento. E do Velho Testamento também, os menores profetas. É Amós, é Miqueias, é Oséias, né? Oséias também são, e Abacuque, são os profetas menores. Mas hoje nós vamos falar desse profeta Isaías, porque ele foi um homem que ele servia a Deus, mas ele não conhecia o verdadeiro poder de Deus. Que isso, pastor? É verdade. Abra sua Bíblia em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. O profeta Isaías, naquela época da lei, era rei. Tinha o rei Uzias, mas o profeta, ele ainda não estava dando as ordens como Deus manda. Amém? O povo estava se prostituindo em Israel. E o rei, o principal, que era o líder, que deveria lhe dar exemplo, foi pior. Deus deu ao rei Uzias o reinado. Ele foi próspero, ele foi muito abençoado, mas ele fez uma coisa que Deus não gostou. Deus te dá um dom, você tem que desenvolver aquele dom. Amém? Não adianta Deus dar um dom e você querer desenvolver outro dom. Ou então aquele dom e mais um dom que Deus não te deu. Deus, quando ele dá perfeito. E Isaías descobriu isso. Uzias era o rei de Israel. Ele estava em pecado. Por que Uzias estava em pecado? Porque ele, em vez de ser o rei, como Deus queria que ele fosse, ele quis ser, sabe o quê? Sacerdote. E a Bíblia diz que ou você era rei, ou você era sacerdote. Você vê, rei Davi era rei Davi, ele não era sacerdote, ele era rei. Rei Saul era rei Saul. Rei Saul perdeu o reinado porque quis ser sacerdote, e ele não era para ser sacerdote. Eu sou a pastora Lu aqui. Aí você diz assim, eu quero ser igual a pastora Lu. Eu vou ser pastora, ela querendo ou não querendo. Se Deus não quiser, tu não vai a lugar nenhum. Amém?
porque é Ele que dá o dom. Então, se eu sou de Deus, eu não posso misturar as coisas. Eu sou pastora. Uma vez me perguntaram, pastora, lá no sistema falou, você não quer ser vereador político? Eu falei, poxa, Deus me livre. Não, você vai ser uma boa deputada, você vai fazer tudo pelo pobre. Eu digo, não, Jesus faz por mim. Eu vou só falando dele. Eu sou ministro de Deus, não do homem. Amém? Não deixei me contaminar por essa fonte. Então, o Espírito Santo conhece quando você é sacerdote, quando você tem chamado. Amém? E Isaías, ele estava preocupado. Por quê? Porque o rei Uzias tinha morrido. Vamos ver. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime o quê? E as abas das suas vestes enchiam o quê? Olha só, as abas das suas vestes. O que é aba? Franja. Amém? Isaías viu uma visão. Ele viu o Senhor, ele viu o templo. Deus se revelou para ele. E ele viu até as vestes de Deus, ele viu. As suas abas. Enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 o quê? Asa. Com 2 cobria o rosto, com as 2 cobria os seus pés. E com as 2 voava. Assim, ó. Aleluia. Amém? E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, fala comigo, Santo, Santo, Santo é o quê? O Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua. Aleluia! Glória a Deus! As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, olha Isaías. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, lábios, e os meus olhos viram quem? O Rei, o Senhor dos exércitos. Olha o temor de Isaías. Ai meu Deus, eu vi o templo, eu vi Deus sentado lá, os seus vestidos, as suas franjas, cobriam, os serafins batiam asas para ele. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele ficou todo com medo, ele ficou, meu Deus, eu vi Deus, eu vou morrer. Porque ninguém podia ver Deus com esse corpo de carne, amém? Então ele disse assim, ai meu Deus, ai meu pai, eu sou homem impuro. Aí eles viram aqui, o 6, então um dos serafins, versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraria do altar com uma tenaz, quer dizer, com um anzol, com um pau. Com a brasa tocou a minha e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi e perdoado os teus pecados. Amém? Ele estava se sentindo impuro. Ele pensou que ele ia morrer porque ele viu Deus, e morre mesmo. Ninguém pode ver Deus na carne, só se ele revelar. Mas o anjo foi lá no altar, pegou lá um tenaz. Quando ele estava sentindo assim, o anjo foi lá e tocou na boca dele. Aí falou, as suas iniquidades estão perdoadas. Aleluia! Aleluia! E ele viu a Deus. Aí o 7 diz assim, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem enviarei? E que há de ir por nós? Quem poderia ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, Senhor. Amém? Eis-me aqui. Então ele se sentiu o quê? Perdoado. Então ele se entregou para Deus. Eis-me aqui. Deus falou, quem é que a gente vai mandar para falar para esse povo que eles estão errados? Que eles vão sofrer se eles não atenderem a minha voz. Aí ele falou, eis-me aqui, Senhor. Você veja que Isaías não conhecia quem?
Ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Ele passou a conhecer depois desse dia. E naquele tempo, como Uzias morreu, ele estava preocupado. Ele dizia, e agora? Quem vai comandar Israel? O rei morreu. E agora? Aí Deus, eis-me aqui. Ele falou, é você mesmo que vai. Então, daquele dia em diante, o povo de Israel passou a ser dominado pelo profeta. Amém? A nação estava na voz da profecia. Deus falava com Isaías. Você lembra que Isaías chegou perto de Ezequias, que estava doente? Lembra de Ezequias? Que Deus falou, mandou Isaías dizer, ó, prepara a tua casa que tu vai morrer. Lembra? E ele burou o rosto para a parede, chorou, e Deus, volta lá, Isaías. Fala para ele que eu vou aumentar os anos de vida dele. Ouvi a oração e vi as lágrimas dele. Aleluia! Oh, Deus Todo-Poderoso! Oh, meu Pai! Então, o que aconteceu? Ele foi. E ele profetizava. Tem gente que eles servem, mas ele não sabe quem está servindo. E a Bíblia diz que Isaías, daquele dia em diante, ele passou a ser o maior profeta da Bíblia. Ele falava sobre Jesus Cristo. Ele viu a glória do Senhor Jesus. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele fala dos serafins, de tudo. Ele viu tudo. Por isso que ele ficou com medo de morrer. Mas Deus tocou nele, limpou a boca dele. Deus quer limpar a tua boca. Deus quer limpar a tua boca nesta manhã. Você que não conhece o Deus Todo-Poderoso, você que fica adorando Deus que não existe, Deus de pau e de pedra, feito pela mão do homem. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor do Senhor, o Príncipe da Paz, Salvador eterno. Aleluia! Glória a Jesus. O homem adora outro homem. Foi constituído um novo Papa. Todo mundo adora. É cada posto desse tamanho. Quando eu era católica, eu adorava Deus que eu não conhecia. É religião. A religião mostra um Deus que não existe. Eu adorava São Judas Tadeu. Eu adorava Maria. Mas eu não conhecia que Maria não é salvadora. Ela apenas foi a mãe de Jesus. Amém? É essa adoração que Deus não quer que o povo aprenda. Você só aprende a adorar o verdadeiro Deus na palavra de Deus. Na Bíblia. Na Bíblia cristã. A Bíblia cristã, de Gênesis a Apocalipse, é uma só. Tem outras Bíblias por aí que tem depois de Apocalipse. Amém? Anátema. Então você tem que ter essa fé. Você tem que adorar quem conhece. O que aconteceu com aquela mulher quando Jesus chegou no poço? Senhor, onde que nós vamos adorar? Aqui ou em Jerusalém? Aí Jesus falou o que para ela? Nem aqui e nem em Jerusalém. Vai vir tempo que as pessoas vão... Deus vai procurar os verdadeiros adoradores. Vocês, Jesus disse para ela, vocês adoram o que vocês não vê. E assim está a humanidade. Jesus está voltando, está acontecendo e as pessoas não tomam posição. Não toma posição, fica atrás de religião. Religião não salva. Maria foi uma mulher abençoada, mãe do Senhor, ungida, trouxe o Salvador eterno, mas ela não salva. Paulo foi o maior apóstolo, mas Paulo não salva. São Judas Tadeu não salva. A Fátima não salva. O Papa não salva. Mas Jesus Cristo salva. Ele salva. Ele é o Senhor da glória. Aleluia. E o apóstolo Paulo teve um encontro com Deus em Atos. Pode abrir aí Atos, capítulo 9. Outro grande homem de Deus. Você vê, Isaías foi usado no Velho, para quê? Para ensinar o povo de Israel o verdadeiro Deus. Amém?
Mesmo porque naquele dia em diante ele conheceu. Ele conheceu o verdadeiro Deus, porque até então ele não conhecia. É igual Jó. Ele não conhecia. Isaías veio conhecer a Deus depois daquele dia. Que ele viu a visão e ele viu Deus sentado no trono. Amém? Viu Jesus antes de Jesus vir ao mundo. Aleluia. Agora, outro homem de Deus que foi levantado. Isaías foi levantado para falar ao povo de Israel que eles tinham que voltar ao arrependimento, que eles tinham que deixar as idolatrias, eles tinham que deixar a prostituição. Esquece aquele rei que era mentiroso, enganador, que agora eles tinham a palavra de Deus, que era Isaías pregando. Agora, Atos 9, capítulo 9, você vai ver o encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo já ressuscitado. Aleluia. Diz assim, a convenção de Saulo, o nome dele era Saulo, ele se transformou em Paulo. Amém? Diz assim, ó, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Saulo aqui, que no momento ele era Saulo, ele era perseguidor da igreja. Amém? Quando você vê uma pessoa perseguindo a igreja do Senhor Jesus, pode crer, ou ele morre, ou ele se converte. Não tem outra coisa. Paulo, ele mandava matar os cristãos. Mas por quê? Porque ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus. Porque ele era religioso. O religioso, ele fica cego. Ele só vê o que interessa. Mas Paulo, aqui que era Saulo, aqui ele era Saulo, ele mandava perseguir as igrejas. O Tiago morreu nos pés dele, ele segurando a capa do servo de Deus. Aí Deus falou, chega. Agora chega. Aí ele foi lá, pegou, eu quero uma carta, eu quero pegar todo cristão, quem estiver falando desse Jesus Cristo aí, quero matar. Ele odiava crente. Odiava crente. Ele tinha ódio de cristão. Mas ele teve esse encontro. Olha o que aconteceu. Então ele foi lá pedir carta para Jerusalém. Versículo 3. Seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Está vendo? Quando ele estava chegando na cidade, brilhou a luz sobre ele. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia o quê? Saulo, Saulo, por quê? Porque me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém? Olha o que aconteceu depois. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco. Esses 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Olha aí, Paulo também ficou cego. Por quê? Porque ninguém pode ver a glória de Deus na sua carne. Uma vez Moisés disse, Senhor, deixa eu ver o Senhor. Aí Moisés, ninguém pode ver o meu rosto e viver. Ah, mas eu queria. Deus mesmo assim ainda atendeu Moisés. Ele viu só a silhueta pelas costas. E Moisés nem viu porque caiu desmaiado. Não aguentou. Viu que é a carne? Ah, Senhor, eu quero ver o poder. Pastor, só ele começou assim o vento lá. Deus falou, vai lá para a penha, fica lá. Que eu vou passar. E quando eu passar, tu vai me ver pelas costas. Aí Moisés ficou. Aí começou. Ai, meu Deus do céu. Moisés, para que eu fui pedir a Deus? Quando chegou perto, o amor de Deus tão grande que ele desmaiou. Quando ele acordou, só viu as costas. Amém? Deus atendeu ele.
Aí, aqui Paulo ficou o quê? Cego. Ele ficou cego porque ele está no seu corpo de carne. Ninguém pode ver a Deus, e ele viu Jesus. O céu abriu, a luz bateu nos olhos dele, ele ficou cego. Ficou 3 dias cego. Foi preciso alguém orar para saber. Quando Deus escolhe uma pessoa, não adianta você fugir não, tá? Você pode odiar cristão, você pode odiar crente, mas se Deus tem chamado na tua vida, meu irmão, minha irmã, não adianta que você não vai conseguir fugir. Moisés disse para Deus: Senhor, eu quero ficar lá em Faraó mesmo, que eu ajudo lá a minha família. Deus falou: é eu que vou falar pela tua boca, né? É você que eu quero. Então, se você é um escolhido de Deus, meu irmão, minha irmã, pode ficar ciente que Deus vai te botar você no prumo. Amém? Ele pegou Paulo, deu a cura da vista de Paulo, e Paulo se tornou o que é hoje, um grande apóstolo. Primeiro e único. Amém? Ele aprendeu todo o judaísmo que ele tinha aprendido, todas as leis judaicas, ele esqueceu. Porque agora ele recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A doutrina da graça. Então, você tem que aprender. E Paulo fala para a igreja de Efésios, você pode abrir Efésios 3:8, livro de Efésios 3:8. Diz o seguinte: você tem que se aprofundar. Você quer dar graça do conhecimento, você tem que aprofundar na graça e na verdade, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque diz assim a palavra do Senhor, Efésios 3:8. 3, versículo 8. 3, o versículo é o 8. Então, nós temos que nos aprofundar nas coisas de Deus. E para você se aprofundar, você que já é remido, você que já é remido no sangue do Cordeiro, você que está aprendendo a andar pela graça, você tem que estar firme. Por que você tem que vir à igreja? Porque na igreja ensina a graça e a verdade. Aqui, nos outros lugares eu não sei, misturam, mas aqui é pura graça e verdade. Amém? Então, quando você é da graça e da verdade, você se alimenta e você se fortalece. Você passa pelo problema sentindo, mas quando você olha para trás já passou. Porque Deus é contigo. Você não fica desesperado. Você não fica correndo atrás de campanha. Você não fica correndo resolver o problema achando que Deus não vai te resolver, que você tem que dar uma ajudinha a Deus. Deus precisa da tua ajuda, Ele é o Senhor. Quando Ele faz, dá ordem, o anjo sai assim, 1000 quilômetros para atender Ele. Deus está te atendendo, mãe, nessa manhã. Você que é mãe, você que está em casa, você que é mãe, Deus está atendendo a sua oração agora. A mãe tem muita força, por isso que há idolatria. Porque a religião faz da mãe o que? Uma idólatra. Maria não tem nada a ver, está dormindo lá esperando a redenção em Cristo. Mas o homem aproveita para idolatrar. Amém? Então nós temos que adorar aquele único. Nós não podemos adorar imagem, nós não podemos adorar nada disso. Isso aí foi feito pela mão do homem. Nós temos que adorar Deus em espírito. Jesus disse para a mulher samaritana: os verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Ah, Senhor, quem é? És eu que falo contigo. E ela adorou Ele. Aleluia. Amém? Então, Efésios 3:8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, o apóstolo Paulo falando para os Efésios, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de quem? De Cristo. Ele falou: a mim foi dada essa honra, não que ele quisesse, foi Deus que escolheu Paulo, porque ele mandava matar até os cristãos. E quando ele se converteu, muitos ficaram até com medo, achando que ele estava fingindo ser cristão para poder pegar, mas ele já estava convertido. E ele fala aqui: a mim foi dada essa graça, a tu que está aqui hoje foi dada essa graça.
de você conhecer a graça e a verdade, a doutrina. Eu fiquei 36 anos na religiosidade, adorando, vendo coisas que não via. Não era Deus. E quando eu conheci a graça e a verdade, o Senhor Jesus mudou a minha vida. E vai mudar a sua também. Larga, minha irmã, larga essa idolatria, larga essas coisas, porque Jesus é o único Salvador. Jesus é o único Salvador. Ele é o único. Não adianta choro nem vela depois que morre. É só Jesus. A hora é agora. Você aceitar Jesus e a sua obra. Sem a obra da cruz, não há salvação. Ah, não, mas a minha devoção é muito em fulano. Mas ele não morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz foi Jesus. Ele é o Filho único de Deus. E ele está voltando e ele vem buscar a sua igreja. E o que você tem preparado? Nada. Então tu vai ficar para besta. Você vai sentir o que é ficar sem salvação. A salvação é tudo na nossa vida. A nossa vida espiritual. Amém? Eu lembro quando eu era do sistema, eu era uma pessoa nervosa. Tudo eu amarrava. Está amarrado, está amarrado, está amarrado. Tudo era o diabo, está amarrado. Um prato balançava ali, está amarrado, é o diabo. O vento balançava o prato, eu dizia que era o diabo. Uma vez eu peguei o vestido, botei lá na porta. Quando foi de noite, me assustei achando que era um fantasma dentro de casa. Joguei o chinelo no vestido. Acertei na careca do meu pai, que é lá do outro lado. Meu pai estava dormindo na cama. Oh, o que é isso? Foi o diabo. Eu falei, que diabo o quê, menina? Larga esse negócio, diabo aqui. Então era diabo para cá, diabo para lá, diabo para cá. Eita. Então, quando a gente conhece a verdade, Jesus liberta a gente. Aleluia! Glória a Deus! Então, é isso que Deus fala. Jó falou o quê? Abre aí Jó. Antes do livro de Salmo, Jó 42, versículo 5. Jó, é antes de Salmo. Você abre no meio da Bíblia, aí está escrito Salmo. Aí você vai, no primeiro capítulo de Salmo, está escrito do lado, Jó. Jó 42. Jó 42, o versículo é 5. Eu estou falando que ele é antes de Salmo. 42, o versículo é 5. Jó era um homem que ele servia a Deus, mas ele ainda não tinha visto o poder de Deus na vida dele. Ele viu depois. Amém? E diz assim, acharam? Olha o que Jó falou. Eu te conhecia só de quê? Mas agora os meus olhos te... Olha o que ele diz. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você vê, Jó reconheceu isso. Jó reconheceu. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Amém? Ele viu a glória de Deus. Então ele disse, o Senhor, eu já ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para ver os bons e os maus. Então Jó aqui passou a conhecer Deus de verdade. Isaías passou a conhecer Deus naquele dia que ele teve os seus lábios purificados. Paulo começou a andar com Cristo depois que a cegueira saiu. Ele ficou curado. E a nossa cegueira saiu também com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é vida! Amém? E a Bíblia diz isso, ó. Eu vou pegar aqui o que eu marquei aqui. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 1, 15 e 16. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os coríntios. Acharam? Para que ninguém diga que foste batizado em meu
nome. Batizei também a casa de Estéfano, além deste não me lembro se batizei mais algum. Porque não me enviou Cristo para quê? Para batizar, mas para pregar o Evangelho. Amém? Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Tá bom, meu irmão? Você foi eleito para pregar a palavra da graça. Você, quando falar para a pessoa, minha senhora, Jesus é vida. E é Ele que te dá a vitória em Cristo Jesus. Quando você falar assim com aquele impacto, aquela pessoa vai sentir a fé do teu coração. Amém? E a Bíblia diz isso lá em Apocalipse. João, se vê João, que era o Evangelho do Amor, do Evangelho do Amor, lá quando ele está na ilha de Pátamo, ele que escreveu o Apocalipse, o João, aquele que vivia encostado no peito de Jesus, sabia? Foi ele que escreveu o Apocalipse. Então, lá em Apocalipse, abra a sua Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 4, 13. Capítulo 4, Apocalipse 4, até o 11. Vamos ler assim. A visão do trono de... você vê João, aquele que era apóstolo, que encostara no peito de Jesus, que vivia no peito de Jesus, que é o Evangelho do Amor, que chama. Ele escreveu o Apocalipse, e ele diz assim, a mesma visão que Isaías teve, Paulo teve, ele também teve. Já muito depois, ele diz assim, depois destas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de uma trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Amém? Entenderam? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis o armado no céu um trono. Eu vi armado no céu um trono. No trono, alguém sentado. Quem era que estava sentado? O Senhor Jesus Cristo. Ele já estava ressuscitado, já estava à direita de Deus Pai. Amém? O João viu essa visão, viu ele sentado. E esse que estava sentado, semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Conhece a pedra de jaspe? Aquelas pedras preciosas? Diz assim, de jaspe. E de sordônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de... Do trono sai relâmpago, vozes, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como que um mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Amém? Está vendo? Ele viu a mesma visão que Isaías viu. Paulo também viu. E João também viu o trono de Deus. Amém? E aí você vai lendo que vai até o final. Ele vê a glória de Deus. Você vê, João estava na terra. Ele estava na ilha de Pátmos. Você sabe que João, ele foi um apóstolo que pegaram ele, botaram ele dentro de um panelão assim de barro, botaram o apóstolo João dentro daquela panela, água fervendo e todo mundo esperando para ele morrer, inclusive o rei, para ele negar Jesus Cristo. Mas ele disse, não negarei Jesus Cristo. Aí jogaram o apóstolo João dentro do panelão, fervendo, e ficaram todo mundo espantado olhando o que ia acontecer com ele, se ele ia virar churrasquinho. Mas quando eles olharam, eles viram que tinha alguém com ele. Amém? E esse alguém que estava com ele não deixou ele ser queimado. Aí o rei ficou impressionado, pensou que estava vendo visão. Mandou tirar João lá do caldeirão lá fervendo.
Quando eles tiraram João, não tinha uma fumaça no cabelo dele. Amém? O Senhor disse que ele ia ficar para poder escrever. Não adianta, só morre quando Deus quer. Amém? Jesus disse: eu vim para que tenha vidas e vida. Meu irmão, se você tem promessa de Deus, você não morre. Tem até um hino que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. Entendeu? E é verdade. Você tem promessa de Deus, eu tenho promessa de Deus. Porque eu sigo a graça e a verdade. E você também. Você segue a Jesus Cristo? Fala, eu sigo, fala. Pergunta ela, você segue a Jesus? Efésios capítulo 2, para terminar. Efésios, você vê que os três tiveram a mesma visão do poder de Deus, amém? Todos os três não estavam na terra, mas Deus permitiu que eles vissem a glória dele. Deus permite que você veja a glória dele na sua vida. Na sua vida. Vamos lá para Efésios de novo. Agora capítulo é 15. Efésios capítulo 2. Capítulo 2. Olha, estou aprendendo a graça de glória. De glória em glória. Estou aprendendo a graça. Aleluia. Cada dia o Senhor me mostra cada coisa interessantíssima. Ele é bom demais. O Senhor é tudo na minha vida. Meu Pai eterno. Sem Jesus não? Não dá não, minha irmã. Efésios 2, capítulo 2. O versículo é 15. Acharam? E diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de quê? Quem que aboliu? Jesus. Aboliu os ornamentos. Tem nada que fazer, nada. Mas eu tenho que fazer jejum porque eu tenho que me consagrar. Jesus já fez tudo por você. Amém? Na graça não tem jejum. Na doutrina da graça não tem jejum. Na doutrina da graça não tem batismo nas águas. Porque tudo isso Jesus cumpriu. Aleluia! Aí diz aqui, ó, na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estava longe, e a paz também os que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de quem? De Deus. Nós somos a família da fé. A nossa igreja aqui é a família da fé. Você é da família da fé. Amém? Primeiro, a família espiritual com Cristo. Você é remido, lavado no sangue dele. Então você é da família. E a igreja é a casa onde a gente se reúne. Amém? Ele é pai, ele é mãe, ele é tudo. Jesus é o nosso Senhor. E é por ele e para ele que a gente vive. É ou não é? Então qual é o recado para você? Você adorar aquilo que você vê, não adorar o que você não vê. Você vê Jesus pela fé. Você adora ele, sabe que ele morreu na cruz, ele é o Salvador, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. É ele que nós temos que adorar. E um dia a Bíblia diz que o céu vai se rasgar. De uma ponta a outra vai sair raios. E ele vai aparecer nas nuvens. Aleluia! Ele vai aparecer nas nuvens. Deus abençoe. Amém, igreja?